bem-vindos de volta à TV Berlioska. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como congelar claras ou gemas se sobrarem numa determinada receita. Tanto as claras quanto as gemas podem ser congeladas por até 12 meses, desde que você tome os devidos cuidados. Para congelar as claras é bem simples, você só precisa saber exatamente quanto de clara você está congelando e planejar para um uso futuro. Por exemplo, eu tenho lá restante 1 kg de claras. Eu nunca vou congelar 1 kg tudo de uma vez. Eu vou dividir em porções de 500 gramas ou 250 gramas, porque daí fica muito mais fácil para não ter desperdício, porque uma vez que você descongelar, você precisa usar aquela quantidade toda de uma vez. Então eu ponho num recipiente com tampa, coloco lá uma etiquetinha, quantos gramas de claras e a data, pronto. Se você quiser congelar individualmente, também dá. Tem gente que coloca numa forminha de gelo, você pode colocar cada clara dentro de um quadradinho e aí você, depois que congelar, tira, coloca os quadradinhos num saco plástico com a data e você sabe que cada quadradinho vai equivaler a uma clara. Agora, para congelar as gemas, você não pode simplesmente colocar as gemas no congelador ou no freezer, porque elas vão ficar gelatinosas. O que acontece é que a água que tem dentro da gema vai congelar e vai acabar forçando que as proteínas da gema se aglomerem em grumos gelatinosos. E uma vez que isso acontece, eles não se dissolvem mais. Não adianta descongelar as gemas ou mesmo cozinhar, assar, porque esses grumos eles vão permanecer. As gemas em si, elas não estão estragadas do ponto de vista que estão impróprias para o consumo. Mas se você usar as gemas que têm esses grumos gelatinosos, imagina fazer um creme brulee que vai ter uns pedacinhos de gema lá, não fica agradável. A forma de evitar isso é adicionando ou sal ou açúcar às gemas antes de congelar. Então você precisa saber se aquelas gemas, ao serem descongeladas, vão ser usadas para receitas salgadas ou doces, tá? Eu vou colocar as quantidades aqui embaixo, porque vocês não precisam decorar, mas para receita salgada, a cada 4 gemas, você vai colocar uma pitada de sal, ou a quantidade mais específica é 1/8 de colher de chá à medida. Nos meus jogos de colher medida, a menor é de 1/4, então seria metade dessa. Mas tem alguns jogos de colher medida que vem com 1/8, então é essa medida que você vai usar para cada 4 gemas. Se você for usar para receitas doces, para cada 4 gemas, você vai colocar 1,5 colher de chá, e é colher medida, de açúcar. Ou então, se você tem balança, fica ainda mais fácil. Não importa a quantidade que você tem de gemas, você vai sempre usar 10% daquele peso de açúcar. Então, por exemplo, eu tenho 200 gramas de gemas, eu vou colocar 20 gramas de açúcar. E aí, o que você precisa fazer? Para colocar tanto sal quanto açúcar, você primeiro vai quebrar essas gemas num recipiente, pode ser com garfo ou com fouet, vai adicionar o açúcar ou o sal, se você for usar, mistura bem, coloca num recipiente e coloca uma etiquetinha, a quantidade de gemas e a quantidade ou de açúcar ou de sal que você colocou e a data. Você precisa saber a quantidade de açúcar ou de sal, porque quando você for usar essas gemas, essa quantidade precisa ser subtraída da sua receita original, tá? Porque senão vai ficar ou muito mais salgada ou muito mais doce. Você que já tá pensando em escrever um comentário aqui, ai, mas vai congelar a pelinha do ovo. Essa questão da pelinha da gema, deixar cheiro de ovo, vou contar uma coisa pra vocês. Aqui na América do Norte, ninguém nunca ouviu falar disso, tá? Quando eu morava no Brasil, eu sabia, como acho que todo mundo sabe, que se você for usar muitas gemas, você precisa peneirar, porque senão o produto lá, sei lá, vai fazer quindim, ou vai fazer um creme de confeiteiro, enfim, vai fazer alguma coisa que vai ficar com cheiro muito forte de ovo. Eu nunca fiz quindim no Brasil, né? A primeira vez que eu fiz quindim eu já estava aqui. Então, por que é uma receita? Não é uma receita norte-americana, foi uma receita que eu trouxe do Brasil. Aqui eu peneirei as gemas antes de usar. Mas eu nunca descobri o porquê, né? A questão técnica do porquê a pelinha do ovo, da gema, deixa cheiro de ovo no seu produto final. Então, quando eu fui para a escola de confeitaria,
Eu perguntei para os meus professores o porquê que isso acontecia e os cuidados que você precisa ter, né, com cheiro de ovo, e todos, sem exceção, olharam para minha cara como se eu estivesse falando uma coisa de outro mundo. E olha que eu tive professor formado aqui na América do Norte, tive professor formado na Europa, eu tinha uma professora suíça super qualificada que olhou pra minha cara nossa, nunca ouvi falar disso. Então não tô dizendo que não acontece, tá? E eu não acho que é a galinha que é diferente, o ovo que é diferente. Eu acho que tem a ver, em primeiro lugar, com a quantidade de gemas, tá? E normalmente as receitas portuguesas, as receitas brasileiras levam uma quantidade de gemas muito grande. Então, em primeiro lugar, isso influencia. E em segundo lugar, deve ter o fator de temperatura, tá? Porque aqui na América do Norte não faz calor como faz no Brasil. Mas não vou poder dizer para vocês exatamente a questão técnica. Só tô dizendo para vocês que se você mora no Brasil, em Portugal ou em algum outro lugar que você sabe que precisa peneirar as gemas para não ter cheiro de ovo, você vai peneirar antes de congelar. Então, antes de misturar o sal ou o açúcar, você peneira as gemas. Se você gostou dessa dica, já sabe, deixa um curtir, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo no ar, compartilha essa dica nas suas redes sociais, me segue nas minhas e volta que semana que vem tem mais. Um beijo e até!